Muito boa noite, gente. Estamos começando mais uma edição do nosso P33 Podcast, toda quarta-feira. A gente está aqui nesse horário, primeiro, né, no nosso YouTube Pentecostes 2033, desse nosso projeto de evangelização, que visa enriquecer mesmo as redes sociais com conteúdo interessante, católico, ouvindo os carismas, os trabalhos mais diversos e ricos dentro da nossa igreja. Mas você que está nos acompanhando também pelo YouTube da Rede Século XXI, seja bem-vindo. Esse é o nosso projeto, né? Pentecostes 2033. E esse nosso podcast é esse momento que a gente conversa, então, com diversas pessoas que vêm falar um pouquinho do trabalho, da missão que está vivendo, né? Já que queremos todos nós, lá no ano 2033, viver um grande jubileu de 2000 anos da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e também 2000 anos de Pentecostes. O programa de hoje é bem legal, uma pessoa que faz tempo que a gente queria trazer aqui, hoje deu certo a agenda, graças a Deus, que provavelmente, de alguma forma o trabalho dele tenha te alcançado. Você vai entender por que e como, e vai conhecer um pouquinho do trabalho do Cleiton Dias, que está aqui na minha frente, que já vou dar boa noite, você já vai entender tudo que eu vou dizer na sequência. Mas primeiro, boa noite, Cleiton, que legal você ter vindo aqui conosco. Boa noite, Diácono, é uma alegria participar desse programa. O Cleiton, gente, ele é maestro, ele é doutor em música, ele é um estudioso, especialista em canto gregoriano, e ele foi o perito que trabalhou na nova edição do Missal Romano, né, do ponto de vista da música. Então, nós temos, está em vigor já o Missal Romano desde o início do ano litúrgico, que é ali no finalzinho do ano passado, em 2023, onde começou oficialmente a ser usado, né, a terceira edição do Missal Romano, né, já que nós estamos então nessa terceira edição, que foi um trabalho longo, quase 20 anos, né, para organizar toda essa tradução, para que pudesse enriquecer ainda mais do ponto de vista, né, da linguagem, o nosso rito católico, né, mais comum em todo o Brasil, que é o rito latino, obviamente, o rito romano. E o Cleiton trabalhou, inclusive, então, nesse serviço, que eu vou perguntar para ele daqui a pouquinho. Como é que ele fez esse serviço? Que serviço ele prestou lá junto à liturgia, né? Auxiliando os nossos bispos no Brasil? Vou querer entender como é que funciona tudo isso. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho do trabalho do Cleiton. Ô Cleiton, você sempre se interessou por música na sua vida? Sempre. E, por incrível que pareça, sempre me interessei por música sacra. Eu era pequeno, já cantava na igreja, já cantava no coral da minha paróquia, na cidade de Itamogi, sul de Minas. Sul de Minas. Sul de Minas. O mineiro parece que já nasce com esse... Já nasce com dom musical, talvez? Com dom musical voltado para a igreja. Porque todo mundo, de alguma forma, canta na igreja, canta num coral. Isso. Ou em alguma coisa relacionada à fé, não é isso? Exatamente. Participa da banda, da paróquia, da banda da comunidade, né? Enfim. Festa do Divino e assim por diante. Foi assim que eu comecei. Eu comecei cantando na igreja e depois fui aprender o meu primeiro instrumento musical, que foi o violão. E eu, já sabendo tocar violão, já executava o violão na liturgia, acompanhando na paróquia. Eu acho que dos 12 anos até os 16 eu toquei, cantei na minha paróquia. Depois eu senti um chamado de Deus para tentar a vida sacerdotal e fui para o seminário. Você chegou a pensar em vocação, então? Cheguei, pensa na vocação. Fui para o seminário, fiz a faculdade de filosofia. No seminário de Guaxupé, no sul de Minas. Só que enquanto eu estava no seminário, eu me envolvia cada vez mais com a música por conta das próprias atividades da Catedral de Guaxupé, do seminário, e ali eu já fui também fazendo aula de órgão, de piano, para poder entender um pouco mais esses instrumentos. Quando eu estava para terminar o curso de filosofia, então eu entrei em acordo com o nosso bispo diocesano, que na época tinha um professor de música na Unicamp, que era o seu irmão. Então o irmão dele era professor da Unicamp. Que bispo que era nessa Dom época? José Geraldo de Oliveira do Vale. Certo. E o irmão dele era professor de composição na Unicamp, Raul do Vale. Certo. Então eu vim para cá para conversar com o Raul, para a gente tentar encontrar um caminho para que eu pudesse estudar música e continuar a minha formação presbiteral. Só que a gente percebeu que as duas coisas não iam funcionar muito bem. Então era melhor dar um tempo no seminário, estudar música e mais tarde retornar para o seminário. Aí eu voltei para Itamogi
e a cidade mais próxima de Itamogi que tinha um curso de música era Ribeirão Preto. Certo. Então eu fui estudar em Ribeirão Preto, me formei em regência no conservatório em Ribeirão Preto, e a música aí já cada vez mais forte, até que eu tomei uma decisão, que eu não voltaria para o seminário, porque a música estava tomando grande parte da minha vida e eu já era feliz sendo um bom músico e podia servir na igreja da mesma forma, Certamente. né? E terminei o conservatório em Ribeirão Preto e queria continuar ainda mais os estudos. Então, prestei vestibular. Na época, passei para fazer música em Belo Horizonte ou Campinas, mas optei por Campinas. Minha tia morava aqui em Campinas e facilitaria bastante a minha vida se tivesse um parente por perto. Então, Entendi. vim para Campinas em 2004. Você veio para cá para estudar, aprofundar os seus estudos. Isso. E acabou ficando aqui por Campinas. Acabei ficando por Campinas. Aqui em Campinas eu fiz na Unicamp o curso de graduação em canto lírico. Certo. Depois eu fiz mestrado em práticas interpretativas da música sacra, do doutorado Fundamentos Teóricos da Música Sacra. E desde o meu primeiro momento aqui em Campinas, eu procurei colaborar e servir na igreja. Então, enquanto eu estudava na Unicamp, aos finais de semana, eu também colaborava na paróquia Santa Isabel, em Barão Geraldo, Certo. onde eu fundei o meu primeiro coro aqui em Campinas, primeiro coro da paróquia, no ano de 2004. Certo. E esses estudos na Unicamp, de mestrado, me levaram também, e depois, consequentemente, o doutorado, a um trabalho em Roma, porque o tema da minha pesquisa de doutorado era justamente a música sacra em Campinas. Só que para estudar a música sacra em Campinas, eu precisaria entender a história da fundação da Diocese de Campinas, o desmembramento de outras dioceses. E para pesquisar isso, eu tive que ir para o Arquivo Secreto do Vaticano. Você teve acesso, então, ao Arquivo Sim. Secreto? Que legal. Eu fiquei 4 anos pesquisando no Arquivo Secreto. Posso abrir um parênteses Claro. aqui? Esse arquivo é secreto mesmo? Como é que funciona? Para você chegar lá, tem salas escondidas, vão te levar por um corredor que ninguém passa. Como é que funciona para ter acesso aos arquivos secretos do Vaticano? Na verdade, a gente tem acesso aos arquivos documentais, as salas onde esses arquivos ficam guardados, nós não temos acesso. São Entendi. 70 quilômetros de prateleiras. 70 quilômetros? Quilômetros. Puxa quilômetros. São as prateleiras que ficam no Arquivo Secreto. Ele toma grande parte da Praça de São Pedro. Ele é enterrado para baixo da Praça de São Pedro e nos demais apartamentos apostólicos. Então, a gente passa por um processo de seleção muito rigoroso, porque eles não admitem um pesquisador que não tenha, de fato, uma afinidade com o objeto de pesquisa e que demonstre uma idoneidade para ser um pesquisador do Arquivo Secreto. Para você chegar a esse nível de ter acesso, eu imagino que até o bispo local teve que se envolver. O bispo teve que enviar uma carta de apresentação e o reitor da Unicamp também. Foi na época de Dom Bruno, isso? Foi na época de Dom Ayrton. De Dom Ayrton. Isso. Então eu ia para o Arquivo Secreto para poder pesquisar a história da fundação da Arquidiocese de Campinas e fazia isso na parte da manhã. E na parte da tarde eu ia para o Pontifício Instituto de Música Sacra, ou ia para participar de ensaios com o Monsenhor Marco Frisina, às vezes ia para a casa do Monsenhor Marco Frisina para conversar um pouco. Ficou amigo dele? Fiquei. Que é uma grande referência para esse tipo de assunto, né, nos nossos dias. Com certeza a referência contemporânea mais conhecida, né? E foi um processo assim muito interessante. Em primeiro lugar, porque trabalhar no Arquivo Secreto e mexer com uma documentação tão rica e inacessível, que conta não só a história de Campinas, mas a história do Brasil, porque Certo. o que nós temos no arquivo não é uma separação por temas, nós temos uma separação por países. Então, para poder encontrar algo sobre a Arquidiocese de Campinas, eu tive que olhar toda a documentação do Brasil. E a documentação do Brasil começa justamente com o descobrimento do Brasil. Então, eu cheguei a tocar em documentos que eram cartas do governo português para o Papa, informando que tinha sido descoberto uma nova terra. Que interessantíssimo isso. Eu fiquei muito emocionado ao mexer nesses documentos todos. Eu imagino, né? Porque através da música, que já é uma coisa interessante, depois faz parte da história da humanidade. Com certeza. E, obviamente, história do nosso país. Você acabou tendo contatos com outras coisas, desdobramentos interessantes por tudo isso. Exatamente. E eu acho que ali começou o meu interesse maior por manuscritos antigos, por documentos.
de época, e isso depois foi ficando cada vez mais forte, tanto é que hoje em dia eu me dedico bastante a esse estudo de documentos antigos. Que legal, que interessante. Bom, então deu para perceber que você é um apaixonado pelo assunto, um estudioso, conhece muito sobre esse assunto. Eu vou aproveitar o teu conhecimento e fazer algumas perguntas aqui. Claro. Você me perdoe se eu fizer alguma pergunta que, né, que é até muito de leigo, vamos dizer assim, mas que de alguma forma eu acho que eu quero reproduzir o que as pessoas que estão do outro lado, talvez gostariam de ouvir um especialista como você a dizer. Lembrando que já o Cleiton vai contar pra gente como é que foi o trabalho dele como perito, né, no que diz respeito à música, na tradução, na organização, né, de tudo que está relacionado à música, na terceira edição do Missal Romano, que está vigente desde o finalzinho do ano passado. Como é que foi esse trabalho, como é que ele chegou para fazer isso, ele vai contar pra gente na sequência, não pode sair daí. Aliás, mais fácil se eu fosse fazer o seguinte, ó, divulga para seus amigos que gostam desse assunto de música sacra, de história da música, e não é todo dia que a gente tem o Cleiton aqui para contar, um especialista como o Cleiton, para contar esse tipo de coisa pra gente. Mas antes, falando do canto gregoriano. Sim. O canto gregoriano é ainda oficialmente o canto tradicional da liturgia romana. Sim. Eu vou falar referência à liturgia romana porque não é a única liturgia na igreja, nem o único costume. Né? Nós temos diversas tradições litúrgicas na igreja, e essas tradições litúrgicas também se correspondem com os seus respectivos cantos, a sua respectiva música. O canto gregoriano obviamente é uma beleza extraordinária. Mas como é que nasceu o canto gregoriano? A gente consegue identificar na história, ó, ele nasceu aqui, tem a ver com tal assunto, tal país, tal referência, ou é um aglomerado de assuntos que quando a gente vai estudar a gente tem que gastar um tempo para entender tudo isso? Bom, em primeiro lugar, eu queria reafirmar aquilo que você disse. O canto gregoriano é o canto oficial da Igreja Romana. Na verdade, as pessoas fazem muita confusão com relação a isso, porque pensam que após o Concílio Vaticano II, que o canto gregoriano foi abolido das missas. E é justamente o contrário, porque, vejam só, na Constituição Sacrosanctum Concilium, que é o documento conciliar sobre liturgia, nós temos um capítulo, que é o capítulo 6º, dedicado à música. Precisamente no artigo 116, nós temos a seguinte informação. O canto gregoriano é o canto próprio da liturgia romana. Por isso, ele terá, em igualdade de condições, sempre o primeiro lugar. Certo. Esta é a frase da Sacrosanctum Concilium. Ou seja, o canto gregoriano não foi abolido de nossas paróquias. Pelo contrário, ele deve ter sempre o primeiro lugar. Quando nós não pudermos executar o canto gregoriano, é que devemos partir para outras alternativas. Isso é claro por esse artigo. Bom, agora, perdão, você vai tomar uma linha já, porque eu estou interessadíssimo em ouvir. Mas isso ressalta uma distorção na nossa geração que dá a impressão, primeiro, que o canto deve ser ou colocado de lado, exato, ou até abolido, como se a nossa realidade não comportasse mais isso. Exato. Para deixar claro, os documentos oficiais do Concílio Vaticano II dizem o contrário. Exatamente. Entendi. Os documentos do Concílio Vaticano dizem o contrário, e não só a Sacrosanctum Concilium, mas se nós olharmos todos os documentos papais, então desde Papa Paulo VI até o Papa Francisco, todos os papas mantiveram a mesma linha de apreciação do canto gregoriano. O Papa São João Paulo II, por exemplo, no seu quirógrafo sobre a música sacra, ao comemorar os 100 anos do motu próprio de São Pio X, ele vai dizer que quanto mais a música moderna se inspirar no gregoriano, mais santa ela será. Isso é muito interessante, porque, veja, nós podemos e devemos compor músicas modernas para as nossas paróquias. Só que qual é a receita? Onde nós devemos nivelar esta música? A partir do canto gregoriano. Ele vai ser sempre o modelo. Então, nem sempre vamos executar o gregoriano puro em latim, mas quando não vamos executar o canto gregoriano autêntico em latim, quando vamos cantar um canto em língua vernácula, quanto mais ele for parecido, quanto mais ele se inspirar no canto gregoriano, mais santo ele será. Entendi. É o norte, é o gabarito. Norte, com certeza. Entendi. Agora, de onde vem esse canto? Que foi a sua pergunta. Veja, é difícil nós rastrearmos a certidão de nascimento do canto gregoriano, porque é um canto que nasce com a própria liturgia. À medida em que a liturgia vai se desenvolvendo, o canto também vai se desenvolvendo. O fato é que, nos primeiros séculos do cristianismo, nós vamos passar por um processo de improvisação litúrgica, em que cada uma das regiões que
tinham comunidades e que celebravam a liturgia, tinham o seu rito próprio e também a sua música própria. Então, por exemplo, no norte da África, onde viveu Santo Agostinho, o que havia no norte da África? Uma liturgia africana, com um canto africano, e que era evidentemente diferente da liturgia romana, com o canto romano celebrado em Roma, e que, por consequência, também era uma liturgia diferente da liturgia no norte da Itália, em Milão, onde viveu Santo Ambrósio. Então, em cada uma das regiões, principalmente da bacia do Mediterrâneo, que é onde o cristianismo vai se desenvolvendo, as primeiras liturgias vão sendo realizadas, nós vamos ter um rito próprio e um canto próprio. Tudo isso até nós chegarmos no ano 800. No ano 800, com o imperador Carlos Magno, que vai ser coroado pelo Papa como o imperador do Sacro Império Romano, Carlos Magno decide unificar os reinos e unificar a liturgia. E ao unificar a liturgia, ele também vai unificar a música. E como ele unifica a música? Ele unifica a música a partir da junção de dois tipos de canto. Do canto romano, que era o canto cantado em Roma, com o canto galicano, que era o canto cantado nas Gálias. Que é a atual França. Exatamente. Então, da fusão do canto galicano com o canto romano, surge o que nós chamamos de canto gregoriano. Só que aí que está o X da questão. E São Gregório nessa história toda? Está pelo menos 200 anos antes disso. 200 anos antes disso. Só que aquele canto novo precisaria homenagear um grande papa. E quem foi o papa escolhido? São Gregório. Entendi. Só que São Gregório não é o compositor dos cantos gregorianos. E sabe, diácono, essa informação é tão importante porque às vezes nós encontramos isso em livro de história da música. Eu me lembro, no meu primeiro dia da universidade, o professor de história da música dizendo: o canto gregoriano foi criado por São Gregório Magno. E hoje a gente prova que não, que São Gregório serviu apenas de inspiração para o nome deste canto novo. Assim como Santo Ambrósio serviu de inspiração para o canto ambrosiano. Entendi. Bom, isso é interessantíssimo. Olha o corte aqui, hein, gente. Ó, o canto gregoriano não foi criado por São Gregório, né, em primeiro lugar. Mas São Gregório foi um grande papa, né, um maravilhoso. Teve uma colaboração extraordinária, né, beneditino, né, culto, doutor da igreja, maravilhoso, né? A gente deve tanta coisa na igreja que está de pé até hoje a São Gregório Magno. Sim. Né? E, inclusive, eu imagino que do ponto de vista da liturgia, ele também colaborou muito. E também do ponto de vista da organização musical. Porém, a gente está dizendo de um período que ainda não tinha essa formação é sensacional. Carlos Magno, a gente está dizendo ali nos anos 800, principalmente nos anos 800 para frente, é onde ele tem uma influência maior no Império Romano. Sim. Né? Que ele uniu essas duas culturas, então, como você estava explicando para a gente. E essa questão dos ritos, porque você falou do galicano, né? Que é uma cultura. Se a gente olhar nas tradições apenas rituais, sem pensar na música, a gente está falando da mesma coisa. Sim. Porque existe o rito moçárabe, que é o rito, por exemplo, daqueles que estavam na Espanha, na Península Ibérica como um todo, e que se converteram ao cristianismo depois de uma cultura fortemente influenciada pelos árabes. Sim. O próprio rito ambrosiano, lá na Diocese de Milão, devido a Santo Ambrósio também. Né? Isso são divisões dentro da tradição latina da igreja. Você vai depois às ordens religiosas, o rito cartucho, as tradições beneditinas e assim por diante. E de outras dioceses que estão distantes, por exemplo, Braga, o rito bracarense, se não me engano, ali no sul da Itália... Beneventano, que é no sul da Itália, e assim por diante. Então a gente pode dizer que quando a gente estudar os ritos e o crescimento dos ritos na igreja, a gente, da mesma forma, está estudando também o crescimento musical dentro da tradição católica? Não temos dúvida alguma. Por exemplo, nós temos hoje as antífonas. Antífona de entrada, antífona de comunhão, que são as peças musicais que abrem a liturgia, que acompanham a distribuição da comunhão. Essas antífonas nasceram com o próprio desenvolvimento da liturgia. E você estava comentando, né, justamente no sul da Itália, que temos o beneventano e temos outros, o moçárabe na Península Ibérica, como você bem lembrou, mas temos também um rito que se perdeu, que era o rito celta, que era o rito celebrado nas Britânias, né, as Ilhas Britânicas. Então, tem uma certa influência entre o rito caldeu, mas com certeza, mas não é exatamente o mesmo. Não é exatamente né? o mesmo. Então, todos esses ritos antigos que eram vividos muito intensamente por suas comunidades, antes da Reforma Carolíngia, então antes do ano 800, esses ritos vão ser suplantados por aquele rito único criado por Carlos Magno. Ali começa a unificação. Só que assim, não nos enganemos, o Carlos Magno faz o seu decreto de unificação
Só que a unificação não acontece da noite para o dia. Nós vamos ter ainda mais 200 anos para que as coisas possam, de fato, se solidificar. E só vão mesmo se solidificar em forma de canto a partir do momento em que nasce a notação musical. Aqui tem uma informação muito importante. Por que que alguns ritos se perderam, alguns cantos se perderam? Por exemplo, nós não temos quase nada do canto celta. Certo. Nós não temos quase nada do canto moçárabe. E o que temos do canto moçárabe são manuscritos que nós não conseguimos interpretar as melodias, justamente por conta do nascimento da notação musical. Quer dizer, não tinha uma linguagem ou um código Como universal, né? para garantir A preservação. a preservação. Uhum. Isso tem a ver com... eu imagino que todas essas relações e essas anotações, o tipo de partitura que é lido nessa realidade, não é a mesma partitura moderna como a gente tem para todo mundo. Se bem que a partitura moderna também tem o bracinho da igreja ali. Com certeza. Né? O Guido d'Arezzo. Sim. Né? Explica isso pra gente, para quem não sabe. As notas musicais, a nomenclatura das notas musicais, a organização das notas musicais, é verdade que veio de uma oração a São João? Isso, na verdade, assim, antes de Guido d'Arezzo, as notas musicais, elas recebiam as letras do alfabeto. Certo. A, B, C, D, E, F, G e H, que são ainda adotados nos países de anglo-saxões. Certo. Então, essas letras que nós usamos para fazer as cifras, às vezes, de violão, né, são as letras que denominavam as notas musicais. Só que era muito difícil aprender um solfejo ou memorização das notas cantando as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F. Era muito difícil fazer isso. Então, Guido d'Arezzo, o que faz? Ele vai perceber que havia um hino a São João Batista, criado por Paulo o Diácono, e esse hino a São João Batista, cada frase do hino começava numa altura diferente. Certo. Então ele vai recolher a primeira sílaba de cada frase, ut, ré, mi, fá, sol, lá, si, e a partir dessas sílabas, ele vai batizar as notas musicais. A primeira sílaba é ut, porque o hino começava com ut. Ut, queant lax, resonare fibris, mira gestorum, fa molistuorum, e assim por diante. Então a primeira nota vai ser ut. A transformação de ut para dó vai acontecer só depois, muito tempo depois do século XVII, com o humanista italiano Giovanni Battista Doni, que vai batizar a nota com o seu sobrenome, nota Dó de Doni. Mas engraçado que tinha que ser João Batista também, Pois hein? é, né? Exatamente, aí tem a relação com ele. Que interessante. Mas isso é realmente verdade, e como você disse, a notação musical, a escrita musical nasce na igreja. E nasce da necessidade de preservar os cantos, porque aqui tem um outro dado que nós devemos considerar. Antes da invenção da escrita musical, um monge que cantava num coro, ele deveria memorizar em cerca de 10 anos, ele gastava 10 anos para a memorização, 3.000 antífonas para serem cantadas no ofício divino e cerca de 740 cantos para a missa. É que o ofício divino naquela época também era mais longo do Muito que é mais hoje. longo porque havia ofício noturno. Se cantava 150 salmos Exatamente. diariamente, por Exatamente. exemplo. Né? Então ele tinha que memorizar 3.740 cantos. Memorizar, decorar. Porque, inclusive, depois, quando surge a notação musical, esse processo que demorava 10 anos, ele é reduzido para 2 anos. É uma grande virada na própria história da organização da vida monástica, porque o monge não vai precisar mais passar 10 horas do dia numa sala de ensaios ou 10 anos de sua vida memorizando. Com 2 anos ele consegue memorizar todo o repertório. Só que a liturgia ainda vai exigir que, mesmo com a criação da notação musical, os livros com os cantos são livros para consulta apenas na sacristia. Na celebração, ele ainda continuará cantando de cor. Utilizar o livro para cantar na liturgia é algo muito posterior, século XIII, mais ou menos. E oficialmente o primeiro missal universal é do século XVI, se não me falha a memória. Então, nós temos um missal franciscano do século XII, Certo. que nasce da necessidade dos padres itinerantes, porque eles tinham que sair para rezar em vários lugares, e naquela época, antes da criação do missal, cada ministro tinha o seu livro separado. Então havia o lecionário com as leituras, evangeliário com os evangelhos, sacramentário com as orações, graduália com os cantos. Então, um padre que saísse para um outro lugar tinha que levar 4 livros. Sai com uma biblioteca para celebrar uma missa. Uma biblioteca litúrgica. Depois, com a invenção do missal, no século XII, tudo vai ser condensado num único livro. Certo. Então é ali que nasce, de fato, o missal.
Bom, interessantíssimo a gente entender tudo isso. Então, só para confirmar o que eu estava dizendo aqui, esse trabalho, né, a partir de Guido d'Arezzo, dessa organização das notas musicais como o mundo inteiro conhece hoje, ele não teve influência nessa organização da música litúrgica porque essa tradição vem anterior ao trabalho do próprio Guido d'Arezzo, não é isso? Isso, a notação musical nasce antes de Guido. Certo. Só que é Guido quem vai sistematizar algumas coisas. Por exemplo, antes de Guido, as notas musicais elas eram escritas nos manuscritos, só que sem uma pauta musical. A gente escrevia acima do texto litúrgico os neumas, que eram figuras para recordação da memória do canto. Grotescamente falando, um neuma é como se fosse uma notação, Uma notação. Um pontinho preto ali no meio daquela partitura. Isso, ou às vezes um sinal que apenas indicava, essa nota é mais aguda, então era um Certo. tracinho para cima, ou era uma nota mais grave, um tracinho para baixo. Certo. Mas não havia preocupação com a localização exata do som. Sabia que era uma nota aguda, mas qual nota aguda é? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? Não interessa. É mais uma coisa de posicionar por região Exatamente. do que por nota, né? Exatamente. Depois vão surgir duas linhas, que vão ser as linhas dos semitons, o Fá e o Dó. E aí Guido vai sistematizar o conjunto de 4 linhas. Então, a pauta musical com 4 linhas, ela é criada por Guido d'Arezzo, um Certo. tetragrama. Depois isso vai ser aperfeiçoado e chega-se no pentagrama, que são 5 linhas. Mas Guido é quem coloca quatro linhas. Interessante, né? Um padre italiano, Sim. né? Um Baseado, monge. monge, sacerdote italiano, baseado então em toda essa tradição belíssima, acaba organizando e que bem extraordinário fez para a humanidade que está de pé até hoje. Guido ele era de Pomposa, uma cidadezinha próxima a Arezzo, mas ele era conhecido como Guido d'Arezzo, e depois ele vai trabalhar na Basílica de São João do Latrão. Essa invenção dos nomes das notas musicais se dá, de fato, na Basílica de São João do Latrão, quando ele era o mestre de capela de São João do Latrão. Diante das relíquias do próprio Sim. São João Batista, que tem lá dentro, Exatamente. lá na Catedral do Papa, Sim, né? São João Catedral do Latrão. de Roma. Que coisa linda. É. Bom, agora eu quero daqui a pouquinho ouvir ainda o seu trabalho relacionado ao missal, né? Tô dizendo aqui pra galera ficar atento aqui, que já vou dizer. Aliás, se você tá aqui no nosso chat ao vivo, quer deixar alguma pergunta, algum comentário, pode deixar. Se der tempo, a gente traz aqui para nossa discussão. O Diego Lima está dizendo que estava na expectativa aqui antes do programa começar. Roseli Rocha Lima, paz e bem. Eliane Marque, parabéns pelo programa, muito bom. João Roberto Neves, não tem como não gostar de tudo que o Cleiton faz. É uma pessoa, um profissional ímpar. Também sou fã, viu? A Ana Angélica, parabéns, o assunto muito interessante. Silvana Sartori, o melhor professor, está dizendo aqui. David Silva, grande professor e maestro. Outras pessoas parabenizando. A Eliane Moura, parabéns, Cleiton, divulgando a bela arte do canto sacro. Rosana Gomes, Regina Estela, Valdete Aparecida, Andréia. Todo mundo aqui dando um recadinho aqui. Muito legal. Continuem aqui, por favor, porque depois o Cleiton vai ler tudo. Antes dessa mudança importante, da reforma de Carlos Magno, vamos dizer assim, e da homenagem e da contribuição também para toda essa riqueza que o próprio Papa Gregório vai fazer, ainda que não seja o responsável direto pelo canto gregoriano, vamos deixar isso bem claro aqui. O que tinha de música antes, de música litúrgica? Porque apesar de ser um aglomerado, a gente consegue ver algo comum para o mundo todo que tinha antes. Por exemplo, o grego teve influência nessa música anterior a Carlos Magno, ou anterior ao Papa Gregório, né? De onde que a gente consegue identificar o início dessa música litúrgica? Aliás, na instituição da Eucaristia, na narrativa bíblica, a gente percebe que provavelmente nosso Senhor Jesus Cristo cantou algo ali. Quando a gente olha para o Halel, não significava que ele estava cantando salmo? Está correta essa interpretação? Corretíssimo. A música litúrgica nasce com a cantilação, na verdade. A cantilação nada mais é do que o meio termo entre o cantar e o falar. É a cantilação que vai servir de instrumento para o canto das leituras, nas celebrações, para o canto das orações. E imaginemos que naquelas basílicas paleocristãs, a cantilação vai ser utilizada como um recurso para a amplificação do som, porque naquela época não havia microfone. Então, para que o sacerdote, o diácono, pudesse dizer à comunidade reunida as palavras da Sagrada Liturgia, ele dizia estas palavras cantando. Então, o canto era, em primeiro momento, um recurso para a amplificação da voz. Depois, o canto também criava aquela diferença entre o sagrado e o profano. Então, a liturgia era inteiramente cantada. A única coisa que não era cantada era a homilia.
Todo o restante era cantado. E a homilia não era cantada justamente porque, para fazer a homilia, naquela época o sermão, o presbítero que proferia o sermão, ele se dirigia para um lugar mais elevado, que era o púlpito. Então, a localização do púlpito, numa posição mais elevada dentro da arquitetura da igreja, já proporcionava aquela amplificação do som, da mesma forma que o canto, aliado às palavras sagradas, proporcionava também amplificação. Então, a cantilação é, na verdade, o início de toda a música na igreja, e não só no rito cristão, mas também a cantilação está presente em diversos ritos. Por exemplo, nos ritos que nós chamamos os ritos das outras denominações. Quando se vai ler um trecho de Buda, por exemplo, se faz isso cantilando. Certo. Quando se vai ler um trecho indiano, se faz isso cantilando. Entre os judeus também tinha? Os judeus também fazia parte da formação rabínica, né? Esse aprimoramento de um tom de voz próprio para se dizer a Sagrada Escritura. Certo. Né? Então, a gente com certeza pode dizer absolutamente sim, Jesus cantou na última ceia, Jesus cantou os salmos quando estava com a sua comunidade, reunido com seus apóstolos, com seus discípulos, ele diversas vezes cantou. Não ter esse registro explícito na Bíblia é algo desnecessário, porque fazia parte da própria tradição. Toda vez que quando ele vai, por exemplo, na sinagoga e vai ler Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele cantou isso, porque aquela leitura se fazia de forma cantada e não de forma proclamada. E até o rito relacionado à Santa Ceia, que é o Haggadah, o Seder de Páscoa, ele prevê as canções. Prevê as canções. Ele prevê que foi exatamente o rito que nosso Senhor Jesus Cristo usou para instituir a Eucaristia. Tanto é que no terceiro cálice, dos quatro cálices, no terceiro é onde ele institui a Eucaristia, né? Onde ele pega a narrativa bíblica, que a gente repete em todas as missas, ele tomou o pão, deu graças, etc. Vem disso. Então, não é exagero pensar que na instituição da Eucaristia houve música. Houve música. Sim. E a partir daí, então, essas cantilenas, vamos dizer assim, cantilações e cantilenas baseados especialmente na tradição judaica, que influenciou. Então, se a gente olhar alguma coisa comum para toda essa música que é anterior ao canto gregoriano, são essas... Com certeza, as cantilações. Essas cantilações. Aí depois, o próximo passo é fazer justamente o canto da salmodia. Né? Então, a salmodia, porque o leitor que fazia a leitura, ele diferenciava a voz da leitura da voz do salmo. Inclusive, os lecionários mais antigos trazem uma certa notação para que o leitor, porque era o mesmo personagem, o mesmo ator que fazia a leitura, o mesmo ministro, né? Ou ator, conforme a gente quiser dizer, era aquele que lia e que cantava, mas que tinha que criar uma voz diferenciada para o canto. Então, o canto dos salmos. Depois nós vamos dizer que aí cada rito da missa vai ter um desenvolvimento em épocas diferentes. Por exemplo, o Cordeiro de Deus vai ser um canto colocado por Papa Sérgio, em torno do ano 700, para acompanhar a fração do pão, porque o Papa Sérgio era de origem oriental, e na Igreja Oriental o rito da fração do pão era acompanhado de um canto. E ele vai trazer, então, o Cordeiro de Deus, que nada mais é do que o final de uma ladainha. Já na liturgia ambrosiana, a fração do pão vai ser acompanhada de um outro canto, que não é o Cordeiro de Deus, mas é um canto chamado Contrafactorium, que é, na verdade, um trecho do Evangelho do dia. Então, no rito ambrosiano, que ainda hoje é celebrado em Milão, eles fazem o canto de um trecho do Evangelho do dia na hora da fração do pão. Então, cada canto se desenvolve numa época diferente. O Glória começa, obviamente, com as palavras retiradas da saudação dos anjos aos pastores, da noite de Natal, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Depois ele se desenvolve como um hino em prosa, por volta do século III. No século V, ele é fixado com a mesma forma que nós temos até hoje. E assim por diante, cada um dos cantos tem época diferente da É mais história. fácil a gente encontrar a partir do século III e IV, porque antes a gente estava no período de perseguição da igreja. Exatamente. Só a partir de Constantino que a gente consegue identificar isso, né? Com Constantino, o culto passa a ser público, e também a construção das igrejas paleocristãs, né? Então, as primeiras igrejas paleocristãs que vão acompanhar justamente o nascimento dos cantos. Que interessante. Sim. Bom, depois desse período onde o canto gregoriano começou, você disse que não foi da noite para o dia, a gente falando dos anos 800, e aí avança os séculos organizando tudo isso e popularizando. E da mesma maneira também que a gente está vendo a população mundial se organizando como um todo. A gente está falando de um período que as Américas ainda nem estavam nessa discussão, né? Isso vai vir bem depois. Houve algum outro período da história onde o canto gregoriano recebeu reformas específicas a ponto de a gente sentir essas mudanças até hoje?
A gente fala que o ano 800 é muito importante na virada, porque é quando ele é unificado, do canto romano com o canto galicano. Depois, ali por volta do início do século XIII, nós vamos ter o nascimento da polifonia, que é quando o canto deixa de ser monódico a uma única voz e passa a ser um canto polifônico com várias vozes diferentes, mas ainda é um material de canto gregoriano. E ali, daquele momento em diante, o canto gregoriano vai sofrer diversas mutações. Por exemplo, nós vamos chegar por volta do ano 1500 e pouco, com o Concílio de Trento, com uma edição de canto gregoriano, o primeiro livro impresso de canto gregoriano, que é a chamada edição Medicea, e que é publicada pela imprensa Medici, por isso Medicea, e que vai retalhar o canto gregoriano, vai tentar simplificar o canto gregoriano. Então, ali acontece um momento ruim da história do canto gregoriano. No século XVI, a gente está dizendo. Isso, século XVI. Mas esse momento ruim tem a ver também pelo problema da reforma e contra-reforma? Não tem a ver com isso, tem a ver com a questão mais de estilo mesmo. Certo. Porque a polifonia, com a polifonia, o que acontece, qual que é o problema, se é que podemos chamar de problema? Na verdade é que o canto gregoriano ele tem uma duração muito curta, muito reduzida, ele serve para acompanhar o rito. Ele é curtinho, ele dura enquanto durar o rito. Certo. Mas a polifonia, com a necessidade das diversas vozes entrelaçadas, então ela acaba aumentando a duração do canto. E a polifonia, ao mesmo tempo em que aumenta a duração do canto, ela, de maneira assim, não intencional, mas de forma estilística, acaba obscurecendo o texto do canto. Certo. A ponto de, no Concílio de Trento, os padres conciliares pensarem na possibilidade de abolir a música da igreja. Puxa vida. Isso chegou a ser cogitado no Concílio de Trento, porque achavam que a música não estava mais ajudando na oração, porque ela tinha ganhado um esplendor tão vigoroso e ela tinha ganhado uma forma tão desenvolvida e rebuscada e entrelaçada que ela dificultava no entendimento dos textos. Aí surge uma pessoa importantíssima, Giovanni Pierluigi da Palestrina, que era um compositor, mestre de capela na Basílica de São Pedro, e ele vai criar um tipo de polifonia aceita pela Igreja, que é a polifonia palestriniana ou polifonia renascentista. Só que aí o canto gregoriano vai perdendo, então, formas por conta da polifonia. Então, quando vem a Medicea e quer retalhar o canto gregoriano, é mais uma questão de estilo já imposta por toda a época, que pretende simplificar os ritos exagerados, prolongados, demasiados longos. Então, ali é o momento ruim do canto gregoriano. E esse momento ruim do século XVI, ele vai durar até o finalzinho do século XIX, quando nós vamos ter a grande reforma gregoriana operada sobre obra de São Pio X. O Papa São Pio X vai ser o Papa mais importante para o canto gregoriano. O Papa São Pio X foi o primeiro Papa que assumiu no século XX, depois Isso. o Leão XIII foi até 1903, Isso. ele na sequência. Exatamente. E qual foi o papel de São Pio X, então, nesse trabalho todo? Então, em 1903, São Pio X promulga um documento chamado Motu Proprio tra le Sollecitudini. No primeiro ano do seu Isso pontificado. é um dos meus primeiros documentos que ele faz. Certo. Aonde ele pretende reformar a música. Música esta que ele já vivia nos últimos anos do século XIX. Porque, vejam só, o que acontecia. Ele havia estudado canto gregoriano no seminário, ele era regente do coro gregoriano do seminário, ele havia passado um tempo em Solesme aprendendo gregoriano com os monges beneditinos, e ele foi cardeal patriarca de Veneza. O momento mais ruim da vida dele com a música foi na época em que ele esteve em Veneza. Ele relata isso nas suas cartas. Por quê? Porque em Veneza, naquela época, a ópera estava tomando conta da liturgia. Então, os cantores que cantavam nas celebrações, das missas, dos sacramentos, eram os mesmos cantores que à noite cantavam no teatro de ópera. E levavam aquele estilo operístico para a missa. Então, cantavam de forma operística e, às vezes, até pegavam trechos de óperas, tiravam a letra original do compositor, colocavam o texto em latim e cantavam na liturgia. Guardadas as devidas proporções, muito devidas proporções. O que acontece hoje com a invasão da música popular, sertaneja, pop, como um todo, dentro da Sagrada Liturgia? Exatamente. A missa sertaneja de hoje é a missa operística da época de São Pio X. Entendi. Entendi. Então, aquilo acaba marcando muito. Por isso que, ao deixar o Patriarcado de Veneza e assumir como primeiro
primeiro, como pontífice, ele vai, de fato, como seu primeiro documento, tentar reformar a música. E ele pede essa reforma da música, ele confia esta reforma da música aos monges beneditinos de Solesmes e pede para que esses monges recuperem aquele canto gregoriano que existia antes da edição Medicea. Então, o que os monges vão fazer? O trabalho deles é pioneiro e é missionário. Os monges vão sair por todas as bibliotecas da Europa, por todos os arquivos, fotografando, porque naquela época não tinha uma outra forma, fotografando todos os manuscritos de canto gregoriano existentes, vão levar essas fotografias para o ateliê de paleografia em Solesmes, e a partir dessas fotografias eles começam a reconstruir o canto gregoriano a partir das fontes originais. Que coisa extraordinária. Extraordinário. Aliás, esses monges, na história da igreja, o que fizeram de bem, né? Esses monges são incríveis, porque eles são motivados pelo seu abade, Dom Prosper Guéranger. Dom Prosper Guéranger, ele vai unificar a liturgia na França. Antes de Dom Prosper Guéranger, cada diocese francesa celebrava de uma maneira. Quando Dom Prosper Guéranger assume, ele restaura a vida beneditina em Solesmes, impulsiona a pesquisa científica que levará também ao movimento litúrgico. Ao movimento litúrgico que chega no Concílio Vaticano II. É incrível o trabalho dele. Que interessante. Bom, estou adorando a conversa, tem um monte de desdobramento que eu adoraria a gente aproveitar a sua presença aqui, mas como o tempo voa e para a gente entrar em outros assuntos importantes, sim, queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi seu trabalho, então, nesse serviço para a igreja, né? Porque é um serviço que vai ficar aí por muitos e muitos anos, sendo um perito, né, musical, de acordo com a sua formação, o seu doutorado. Você é professor, mestre nessa área, especialista e estudioso. Como é que, primeiro, você foi convidado para fazer esse serviço e como é que foi esse serviço de alguma forma, servir a igreja na tradução de um missal, que é a terceira tradução do missal romano aqui no Brasil, especialmente na colaboração relacionada, então, à sua área, que é música? Muito bem. Então, o missal foi promulgado no ano de 2002 pelo Papa São João Paulo II, depois ele tem a sua versão definitiva em 2008, e ali começam os trabalhos de tradução em língua portuguesa. Um trabalho que foi realizado pela CETEL, que é uma comissão episcopal pastoral para os textos litúrgicos da CNBB, e que conta com peritos em diversas áreas, gramáticos, linguistas, historiadores, liturgistas, que vão traduzindo e adaptando o missal para a língua vernácula, porque não se trata apenas de fazer uma tradução literal do texto latino, mas uma tradução que faça sentido para a cultura do lugar, né, segundo as diretrizes dadas pelos pontífices. E quando nós estávamos no período da pandemia, chegou o momento de trabalhar a música do missal, porque a edição típica latina é uma edição que contém partituras de canto gregoriano. E é uma novidade da edição típica latina ter as partituras de canto gregoriano no corpo do texto, ou seja, ao longo do missal. Porque na segunda edição do missal romano, em latim, algumas partituras estavam presentes, mas no apêndice, no final do missal. Quando a comissão da Congregação para o Culto Divino elabora a terceira edição do Missal Romano, inclusive um dos meus professores de canto gregoriano foi quem fez essa parte do Missal em latim, eles vão trazer de volta o canto gregoriano para o corpo do Missal, mostrando que o canto é parte integrante da liturgia. Não é um apêndice, não é um acessório, não é um adorno para ser colocado nas últimas páginas do livro. Certo. Mas parte integrante do rito, de modo que o rito mais plenamente se realiza quando cantado. Nesse sentido, quando nós estávamos na pandemia, foi necessário fazer o trabalho de adaptação dessas melodias. E, então, eu recebi o convite da CETEL para fazer esse trabalho enquanto perito, porque, na época, eu estava também entrando no curso de pós-doutorado em canto gregoriano na Universidade da Suíça Italiana, em Lugano, na Suíça. E isso acabou sendo concomitante ao processo de pós-doutorado. Então, eu estava fazendo um pós-doutorado em canto gregoriano. Na CNBB havia a necessidade de um perito para fazer esta adaptação, então eu aceitei esse trabalho de adaptação. E foi um trabalho que fiz de forma científica, porque nós estamos mexendo em melodias que têm séculos. E não era simplesmente possível fazer uma troca do latim para o português sem pensar na própria raiz da melodia, na própria história da melodia.
E sem contar os diversos problemas que nós tínhamos com relação ao texto. Por exemplo, o texto em latim, em alguns momentos, é maior do que o texto em português. Ou o contrário, o texto em português é maior do que o texto em latim. Então, quais notas musicais eu posso colocar nesta melodia? Quais notas musicais eu posso extrair dessa melodia, de modo a manter a integralidade do canto gregoriano? Então, para fazer essas adaptações, eu tive que consultar cerca de 700 manuscritos musicais. Nossa! Para poder ver a evolução do canto gregoriano ao longo da história. E aí, a partir da consulta a esses 700 manuscritos, tomar as decisões para encontrar as notas corretas para a adaptação de um texto novo, um texto em língua portuguesa, e que pudesse respeitar também a própria prosódia da língua, que fosse cantável e que fosse um texto de fácil aprendizado para as pessoas. Então isso foi um trabalho longo. Quantos anos você se dedicou a esse trabalho? 3 anos. 3 anos? 3 anos. Que coisa. Então, e como é que eram? Você tinha tempos em tempos de mostrar o seu trabalho como estava sendo avançado? Para quem que você mostrava? Isso, à medida em que eu fazia o trabalho, eu enviava para a CETEL, para os bispos da CETEL poderem analisar, ver como estava sendo realizado. E quem que coordenava esse serviço? Dom Edmar Peron. Dom Edmar Peron, que é o referencial da liturgia na CNBB. Isso, ele era até a virada de mandato. Né? Era, tá. Isso. Certo. E depois também enviava para os meus professores na Suíça. Consultei os meus professores o tempo todo para que pudessem ver o trabalho que estava sendo feito, né? E você já concluiu o seu pós-doutorado? Então, eu concluo agora no mês de agosto. Hoje, inclusive, eu entreguei definitivamente a minha tese. Entreguei a tese de pós-doutorado e dia 30 de agosto eu vou para a Suíça para defendê-la. E qual é o assunto da sua tese de pós-doutorado? Então, o assunto da minha tese é o canto gregoriano. Mas uma coisa que me deixou muito surpreso, que nós descobrimos em Campinas um manuscrito de canto gregoriano conservado na Unicamp. Né? Eu acho que eu estou falando isso aqui em primeira mão, né? Poucas pessoas sabem disso. Que honra pra gente então ouvir aqui. Como é que é? Tinha algo aí inédito, escondido? Então, sim. Na verdade, nós vamos depois divulgar isso de maneira um pouco mais acadêmica, mas o que aconteceu foi que a Unicamp recebeu a doação de um colecionador de arte de um livro que ficou guardado durante anos na Biblioteca Central, um livro medieval. E há uns 2 anos atrás, alguns bibliotecários do Brasil e medievalistas estavam fazendo um levantamento de livros medievais existentes no Brasil. E eu até estava fazendo uma viagem, não me lembro, dando uma formação, acho que em Maceió, na Diocese de Maceió, e recebi um telefonema de minha supervisora na Unicamp dizendo: olha, nós descobrimos aqui um artefato na Unicamp, e que é musical, e que precisa ser avaliado. E eu vim para a Unicamp achando, olha, nós vamos chegar lá, nós vamos ver uma página que alguém comprou no mercado de artes. Porque às vezes é comum. Certo. Infelizmente é comum a gente encontrar em mercados de arte páginas de livros medievais. Só que a minha surpresa foi imensa, porque nós não tínhamos uma página, nós tínhamos um livro litúrgico completo, um graduale. Segundo o doador, um graduale do século XV. Mas agora eu estou defendendo, na minha tese, que é do século XIII. Um graduale do século XIII, um graduale franciscano, contendo todos os cantos gregorianos da missa. E é provavelmente o manuscrito medieval mais antigo conservado na América Latina. Que coisa extraordinária. Extraordinário. Como é que foi sua reação quando você se deparou com isso? Ao mesmo tempo, um misto de espanto, né, por ver aquilo aqui em Campinas, de curiosidade para tentar desvendar a história desse livro o máximo que eu pudesse, e de respeito por um livro tão antigo. Né? Então, a minha tese ela é justamente a análise codicológica, paleográfica e musicológica desse livro. Codicológica no sentido do que é feito esse livro. Esse livro é feito de pergaminho, são pergaminhos de animais, cerca de 330 folhas de pergaminho, então peles de ovelhas ou carneiros, pintadas à mão, com pigmentos naturais, com uma iluminura belíssima retratando São Francisco de Assis, então que demonstra que é um livro franciscano. Ainda mais se for do século XIII, a gente está muito próximo do próprio São Francisco. E exatamente a particularidade se dá justamente nessa iluminura, porque a imagem da iluminura é idêntica à imagem feita por Cimabue, na Basílica de São Francisco em Assis. Que é famosa essa imagem. A imagem mais famosa de São Francisco, porque Cimabue, ou ele viveu com São Francisco e pintou o próprio São Francisco, ou ele pintou esta imagem com o monge que conviveu com o frade que conviveu com São Francisco. Então é
considerada a representação iconográfica mais fiel à imagem de São Francisco. E esse livro da Unicamp, dentre tantos outros livros espalhados pelo mundo, é o único que tem esta imagem de São Francisco, idêntica à imagem de Cimabue. Essas obras contidas nesse livro, Sim. não tinha outra referência? Eram inéditas? Você não tinha visto isso em outro lugar ainda? Eu tinha visto diversos manuscritos assim na Europa, Tá. né? Livros de canto gregoriano, mas não um livro aqui no Brasil. Aqui é inédito. É inédito, é inédito. Que coisa legal. Bom, Exatamente. além desse documento, a gente tem mais segurança que esse conteúdo está preservado, Sim. vai ser agora multiplicado através dos seus estudos, através da sua Exatamente. tese, né? Sim, sim. A coisa vai provavelmente ganhar um outro patamar, porque Sim. quando isso acontece, especialmente no meio acadêmico, outros interessados nesse assunto no mundo todo vão olhar Sim, para isso, não é? Com certeza, sim. Que legal, Cleiton. Que pois é. interessante, cara. Sim. Parabéns. Obrigado. Que coisa linda. Que Deus abençoe aí Amém. a sua reta final desse trabalho. Sim. Bom, vamos mostrar algumas fotos. Produção, tem algumas fotos do Cleiton aqui para ele comentar pra gente alguns trabalhos que ele fez. Depois eu vou querer saber como é que nasceu o coro da Arquidiocese de Campinas. O Dom Bruno Gamberini, que era músico também, tem influência nesse trabalho ou não? Opa, com certeza. E muita. Ele era pianista, o Dom Bruno, o arcebispo de Campinas já falecido, Dom Bruno Gamberini. Ele tem obras produzidas por ele, não tem? Dom Bruno, ele era pianista, organista, regente e compositor. Que legal. Ele era um músico completo. E a inspiração para a criação do coro da Arquidiocese de Campinas veio dele? Sim, Dom Bruno Gamberini criou na Arquidiocese de Campinas o CEMUC, que é o Centro de Estudos de Música Sacra e Liturgia, a escola de música da Arquidiocese, e da escola de música nasceu o coro da Arquidiocese de Campinas. Só que, infelizmente, Dom Bruno faleceu muito cedo, então ele viveu apenas os 2 primeiros anos do coro, né? Mas ele chegou a reger o coro em algumas ocasiões, inclusive. Que legal. Você hoje é o regente, obviamente, Sim. desse coro, é o líder, mas esse coro ele acaba sendo, de alguma forma, influência para outros trabalhos, não só sim. aqui em Campinas, né? Sim, a partir do momento em que o coro da Arquidiocese de Campinas é criado, outros coros diocesanos passam a ser criados também. A gente pode dizer que o coro da Arquidiocese de Campinas é um dos primeiros coros diocesanos do Brasil e que servirá de inspiração para tantos outros posteriormente. Literalmente, o seu serviço está influenciando a igreja do Brasil todo. Não é exagero a gente pensar nisso, do ponto de vista de música, mas, obviamente, está interligado com a liturgia e a riqueza e beleza da igreja, né? A gente faz isso com muita humildade, com muito respeito e com muito cuidado. Poder preservar aqui, nós estamos vendo. É isso aí, o Dom Bruno Gamberini, para quem não é de Campinas, não se lembra dele, já falecido, foi arcebispo aqui de Com um Campinas. sorriso inesquecível. É verdade, é muito simpático, Eu muito me lembro sorridente. das últimas conversas com Dom Bruno, que foi uma missa de formatura do CEMUC, onde ele presidiu a celebração, e Dom Bruno chegou para mim no final da missa, na frente de todo mundo, e disse, colocou a mão no meu peito e disse: não vai ser fácil, mas não desista. Que legal, que bonito. E eu imagino que ele acertou, né? Porque fácil não é mesmo, né? Fácil não é mesmo, mas vale a pena. Vale a pena. Que bonito. Sim. Mostra outras fotos aí do Cleiton pra gente. Pra gente comentar aqui. Vocês cantaram pro Papa com o coro. Bom, primeiro aqui, você trabalhando nesse serviço do Missal ou depois? Não, o Missal já estava O concluído missal aí. estava concluído, nós estávamos no estúdio da PUC, fazendo a gravação das melodias. Porque desde o primeiro momento que eu assumi os trabalhos do missal, eu disse, nós precisamos gravar. Porque, infelizmente, os padres e diáconos nem todos sabem ler partitura. Sim. E se a gente grava, fica mais fácil o aprendizado. E como é que faz para ter acesso a essas gravações? As gravações todas do missal são 4 CDs que estão nas plataformas digitais da CNBB. Certo. Então, todas as plataformas digitais. Então, por exemplo, já aproveitando aqui o gancho, para você, um padre, um sacerdote que está ouvindo a gente agora, que está entendendo, inclusive, desse trabalho, que não tem familiaridade com música, qual que é o caminho que ele deve fazer para melhorar né, o seu contato com essa riqueza, com essa beleza? Isso, eu acho que ter acesso a essas melodias que estão nas plataformas digitais, todas as plataformas, nós temos os 4 CDs, e também nós oferecemos pela própria CNBB, nas edições CNBB, um curso sobre as músicas no Missal Romano. É semanal esse curso, onde nós vamos a cada semana apresentando uma das melodias do Missal. E também temos visitado várias dioceses. Agora mesmo eu acabei de voltar da Arquidiocese de Salvador. Foi um trabalho incrível com os padres, diáconos e com os leigos, apresentando a música no Missal. As suas redes sociais é o melhor lugar para te encontrar? Com certeza. Já lembra, aproveita aqui o seu Instagram ou Isso. outras redes que você quiser divulgar. No Instagram, @CleitonJDias. Cleiton com Y. Com CLAY, Clayton J. Tá aí, a Dias. produção tá mostrando pra Tá gente. produzindo. Enche a tela aí, produção, pro pessoal ver o
Tem como encher a tela? Acho que já está cheia a tela, acho. Cleiton Dias. Cleiton, repete, por favor. Cleiton J. Dias. Cleiton J. Dias. Isso. Tá ali para você, para o pessoal ter referência para te encontrar depois. Bom, voltamos aqui para as fotos. Aqui é no lançamento? Aqui é a formação em uma paróquia, acho que paróquia Santa Isabel em Barão Geraldo, porque a gente percorreu várias paróquias fazendo formações sobre o missal, então aqui é uma das paróquias. Certo. Curso sobre o missal. Quando você viu o missal pronto, deu um baita orgulho, não deu? Nossa, uma emoção. Imagina. Uma emoção e assim, uma responsabilidade de um trabalho concluído, né? E que ficará para a posteridade, né? Literalmente, vai ficar mesmo. Aqui é o coro de Arquidiocese de Campinas, lá em Aparecida, não é isso? Isso, aqui nós temos 2 coros juntos, o coro da Arquidiocese de Campinas e o coro Dom Bruno Gamberini. Nós juntamos os 2 coros. Certo. O Dom Bruno, esse coro Dom Bruno é um coro que nasceu aqui depois desse aqui, trabalho, vamos dizer assim, isso, um desdobramento. Isso, um coro recente, que tem 2 anos de criação na paróquia São Paulo Apóstolo. Então é um coro da paróquia São Paulo Apóstolo e que homenageia Dom Bruno, né, levando o nome de Dom Bruno. Eu estou vendo ali que além Bom, o organista, obviamente, sempre acompanha esse serviço. Mas além disso, eu estou vendo ali alguns instrumentos de sopro, trombone, eu não sei se é ali uma tuba, ou enfim. 2 trompetes. Uma pergunta já, assim, já para a gente ir para o nosso, talvez, último assunto aqui, que eu não quero perder a oportunidade de falar com você disso aqui também. Os outros instrumentos para a Santa Missa mais adequados, além do órgão, pode ser qualquer instrumento ou a gente tem que respeitar uma lógica nisso também? Então, a Sacrosanctum Concilium, no capítulo 6º, quando fala sobre a música, ela diz que o órgão é um instrumento musical por excelência. Certo. E que outros instrumentos podem ser admitidos desde que se adaptem à liturgia. Interessante essa distinção, porque o órgão não tem que se adaptar à liturgia, ele já é um instrumento próprio da liturgia, tanto é que é o único instrumento que a igreja prevê um rito de bênção específico. No ritual de bênçãos tem um rito de bênção do órgão, mas não tem o rito de bênção do violão, não tem o rito de bênção do teclado, o rito de bênção do trompete. Certo. Porque o órgão é um instrumento litúrgico por excelência. Os outros não são instrumentos litúrgicos, mas vão se adaptar à liturgia. E se adaptar à liturgia significa tocar de maneira distinta. Então, eu vou tocar um violão na missa, eu não posso tocar o violão como se eu tivesse um churrasco. Eu vou tocar o violão na missa, eu não posso tocar como se eu estivesse no barzinho. Mas isso na prática implica o quê? Que o violão deve ser tocado como se ele soasse uma harpa, por exemplo? Com certeza, com certeza. A gente precisa fazer essa distinção. E hoje em dia essa distinção acaba não acontecendo porque muitas vezes o gosto pessoal é critério para a escolha de músicas na liturgia, quando não deveria ser em hipótese alguma. O gosto pessoal ou a prática pessoal precisam ser colocadas de lado em virtude do critério máximo, que é a própria liturgia. Eu já ia emendar nessa pergunta, se o violão é adequado ou não para a missa, mas você já está respondendo aqui. Pode ser adequado, desde que aquele que toca o violão toque de maneira adequada. Existe uma técnica no violão que ela... A do dedilhado? Que é um variado, que é o fingerstyle. Exatamente. Né? Que é um dedilhado que faz melodia e acompanhamento ao mesmo tempo. Exato. Agora, aquele violão batido, aquilo não é adequado para a liturgia, porque acaba sendo um ruído na própria celebração. Veja, para que serve um instrumento na liturgia? A liturgia, essencialmente, ela não precisaria de instrumento, porque, de fato, a voz é um instrumento máximo a ser colocado em E há serviço. Tradições litúrgicas que não têm instrumento admitem, mesmo, né? Por exemplo, na Igreja Oriental, né, algumas igrejas orientais... Especialmente na tradição bizantina. Exatamente. Então, a voz é o instrumento máximo da liturgia. Os instrumentos admitidos para que executem a liturgia devem servir de acompanhamento, de apoio, de ajuda para a comunidade. Né? E não de ruído na celebração. Às vezes nós temos uma capelinha pequena e um instrumento tocando de maneira ruidosa que acaba não servindo para a oração. Né? Então, o critério máximo é colocar-se a serviço para a oração na liturgia. Bom, aqui quando vocês foram no Vaticano, com o coro da Arquidiocese de Campinas, vocês se apresentaram. Apresentaram não, desculpa, a palavra correta não é se apresentaram. Vocês cantaram, serviram a liturgia lá mesmo no Vaticano? Nós cantamos uma missa de canonização. Foi no Ano Santo, o último Ano Santo que aconteceu. Então, numa canonização celebrada pelo Papa Francisco, nós cantamos uma missa na Basílica de São Pedro, junto com a Capela Sistina. Só que essa foto não foi dessa canonização. Certo. Essa foto foi de um congresso de música sacra. Ah, eu participei de um congresso de música sacra e, ao final do congresso, o Papa recebeu
todos os participantes para uma audiência privada. Então foi quando eu pude conversar pessoalmente com o Papa. Você se lembra o que você falou com ele naqueles poucos segundos? Eu contei para ele o trabalho que fazíamos em Campinas, o trabalho que fazíamos na Igreja do Brasil. Contei para ele das atividades relacionadas ao coro, das nossas atividades relacionadas à liturgia e da escola de música. E ele ficou surpreso, porque ele não sabia que nós tínhamos uma escola de música sacra no Brasil. Veja só. Olha só. Ficou surpreso porque, na verdade, isso não é muito comum. Em outros países, isso é regra, mas no Brasil, infelizmente, não é regra. Então, ele ficou surpreso e ele encorajou para que o trabalho continuasse. Essa foi a conversa. Que beleza. Agora, tem mais fotos, gente? Ou já passamos todos? Passamos todas, produção? Tá bom, tá ótimo, beleza. Agora, esse dia de tocar na Basílica de São Pedro, numa missa de canonização, quem que foi canonizado nesse dia? Elizabeth da Trindade. Elizabeth da Trindade, uma grande Sim, santa. sim. E como é que foi essa emoção? Conta pra gente. Foi assim, a noite anterior, alguns coralistas tiveram até dificuldade para dormir. Eu imagino. Né? Porque é uma emoção muito grande, ao mesmo tempo é ao vivo, né? Ao vivo para o mundo todo, então a gente não pode errar nenhum canto, a gente tem que executar tudo de maneira perfeita, porque, de fato, as celebrações celebradas pelo Papa são modelo para as nossas igrejas, né? É verdade. Então a gente tem que fazer de maneira impecável. A sua esposa está aqui nos bastidores. Sim. Ela também participa do seu trabalho. Ela é coralista e ela é musicista também, né? Sim. Ela estava junto nessa ocasião? Ela estava junto. Você ficou muito nervosa também ou não? Ela está dizendo aqui que sim, que ficou muito nervosa também. Sim. Mas imagina a honra que deve ter sido, né? A Sim, emoção. Isso grande. pode acontecer outras vezes ou não? Com certeza. A gente pode tentar em outras ocasiões também. Que legal. Foi o dia que você ficou mais emocionado ou que teve mais. Que teve que ter um controle emocional para desempenhar ali o serviço litúrgico? Naquele dia foi necessário ter um controle muito grande emocional. Mas eu já tinha cantado em outras missas com o Papa, na Capela Sistina. Né? Mas você não estava com o coro? Não estava com o coro. Mas na época em que eu estudava em Roma, então eu já tinha cantado em algumas missas com o Papa. A convite do Monsenhor Marco Frisina? Do Monsenhor Marcos Pavan. Marcos Pavan, que é brasileiro. Brasileiro e é o regente atual da Sistina. Ah, entendi. Sim. Até hoje ele continua trabalhando nisso? Continua sim. Que legal ter um brasileiro lá, né? É uma honra, né? É mesmo. É. Agora, Cleiton, ainda nesse assunto liturgia, música por aí e tudo mais, é fantástico o que você faz, não é qualquer lugar que a gente se encontra. Nós moramos aqui na cidade de Campinas, então nós, né, somos orgulhosos por esse serviço. Agora, o Brasil é gigante, a gente está falando de centenas de dioceses, centenas de realidades. Eu concordo muito com o que você disse aqui, que o violão ele não deve ser usado de uma maneira como a gente usa no churrasco, né? Sendo usado com uma melodia mais rica, mais bela, com um dedilhado mais trabalhado, enfim. Eu até falei de uma técnica, que é uma técnica, não é a única. Enfim. Mas e na prática? Como é que a gente faz? Por onde começar? Alguém pode estar assistindo aqui nossa conversa, ou um trecho da nossa conversa aqui pelas redes sociais, e falar, tá legal, mas você não sabe a minha realidade, você não sabe aqui a gente tem pessoas idosas, ou a gente tem pessoas que não têm a formação adequada, né? Porque a gente fala comparando o Brasil com a Europa, do ponto de vista também da formação musical, a gente está muito atrás. Outros países como os Estados Unidos, por exemplo, que a formação musical acompanha a formação escolar do jovem e tudo mais, e aqui a gente tem, graças a Deus, com raríssimas exceções, com boas exceções, diria assim, com muitos projetos espalhados pelo Brasil. Por onde começar? A pessoa está lá na sua paróquia e ela está muito distante de um canto gregoriano, ou talvez, vamos ser sinceros, ela nunca vai chegar a ter condições de fazer um bom coro de canto gregoriano. Como é que ela faz para melhorar o serviço litúrgico? Por onde começar? Por onde buscar formação? O que você indica para essas pessoas? Olha só, recentemente o Papa Francisco publicou um documento chamado Desiderio Desiderari, onde ele diz que é necessário promover a formação litúrgica em todos os níveis. Então eu acredito que a grande mudança em nossas paróquias e comunidades, ela acontecerá a partir da formação litúrgico-musical. Formação que significa estudar os documentos da igreja, em primeiro lugar, e ver o que a igreja diz sobre música. E a igreja falou muito sobre música até hoje. E esses documentos precisam ser colocados em vigor em nossas paróquias. Né? E colocar os documentos em vigor por exemplo, pensar o que a igreja diz sobre o salmo responsorial, como deve ser executado.
O que a igreja diz sobre o glória? Como deve ser executado? O que a igreja diz sobre os instrumentos da liturgia? Então, nós precisamos conhecer os documentos musicais, litúrgicos musicais. Porque se a gente não tem esse desconhecimento, a gente vive na ignorância propagando erros do passado ou até mesmo dizendo coisas que a igreja nunca disse. Por exemplo, que acabou com o gregoriano, que acabou com os corais, que acabou com o órgão, que acabou com o latim. Quando olhamos para os documentos litúrgicos, nada disso é verdade. Nós vemos justamente o contrário. É necessário que a música renovada pelo Concílio Vaticano II, ela possa ser parte integrante da liturgia, mas respeitando a própria estética da liturgia e não adaptando a liturgia à estética do mundo moderno, querendo levar para dentro da igreja aquele tipo de música que nós temos fora da igreja. Por que a nossa música da igreja tem que lembrar do churrasquinho? Por que a nossa música da igreja tem que lembrar de uma festa? A nossa música na igreja tem que ser a ponte para o sagrado. E como vamos fazer para que essa música seja a ponte para o sagrado? Através da formação litúrgico-musical. Então eu diria que desde a paróquia mais humilde até a grande catedral, todas estas paróquias, todas essas realidades devem beber na fonte da formação. Eu acho que é o grande critério para a mudança. E deveríamos aproveitar a chegada do missal. A chegada do missal é um momento de revisão da nossa prática litúrgico-musical. Então, o que o missal diz sobre o canto de entrada? Como é que nós podemos colocar isso em prática? O que o missal diz sobre o Cordeiro de Deus? Como podemos colocar isso em prática? É através da formação, né? E a formação, ela justamente sendo praticada em todos os níveis, ela também deve abarcar seminaristas, os padres e os diáconos. Porque às vezes acontece o caso também das pessoas das paróquias terem uma vontade imensa de fazer as coisas corretas conforme a liturgia, mas acabam se esbarrando em problemas relacionados a outros que não entendem aquilo que de fato que a liturgia pede, aquilo que a liturgia diz. Então, os nossos seminários precisam investir na formação dos seminaristas. As nossas dioceses precisam investir na reciclagem do clero, trazendo os estudos sobre a instrução geral do missal romano, os estudos sobre os documentos do Vaticano, os documentos da CNBB, para que a gente possa fazer uma música litúrgica renovada a partir daquilo que a igreja diz, e não a partir de certas ideologias. Às vezes, ideologias que estão lá paradas na década de 60, que têm uma compreensão errada do que é, de fato, a visão da igreja sobre liturgia e música. Deu para entender. Deu para entender claramente do que a gente está falando, né? Uhum. Acho que eu não preciso nem traduzir mais, porque foi muito claro. A gente está falando do mesmo problema, mas sob a ótica da música. Exato. O que você acha, por exemplo, de maneira geral, quais são os erros mais comuns que os grupos musicais aí pelas nossas comunidades, eles erram? Por exemplo, o canto do Glória. Uhum. Qualquer música pode ser cantada no canto do Glória? Pelo contrário, segundo a instrução geral do missal romano, o texto do Glória não pode ser alterado em hipótese alguma. Isso está entre, talvez, os erros mais comuns? Os erros mais comuns. Mas acho que a grande fonte dos erros nas nossas paróquias é o improviso. As pessoas chegam 5 minutos antes da missa e pensam: o que nós vamos cantar hoje? E aí abrem um folhetinho, ou abrem um livrinho de cantos e começam a cantar aquilo que conhecem ou aquilo que gostam. E às vezes aquilo que conhecem ou aquilo que gostam não tem nada a ver com aquilo que se celebra. Então a liturgia fala de uma coisa e as músicas falam de outra coisa. Então o improviso deveria ser deixado de lado. É necessário preparar a liturgia. E a preparação da liturgia se dá com o conhecimento do próprio texto litúrgico. Então eu vou cantar na missa no próximo domingo, eu preciso ler as leituras, eu preciso ler as orações, e a partir da minha leitura orante é que vão brotar os cantos que vão ser executados. Né? Então, o improviso precisa se deixar de lado. Depois, essa questão de gosto, pessoal, que eu já falei diversas vezes, eu quero repetir de novo isso. Às vezes as pessoas cantam uma música só porque elas gostam daquela música. E elas não estão nem interessadas se aquilo está correto ou se está errado. Bom, mas a igreja não é lugar para a gente cantar aquilo que a gente gosta. Não é lugar para a gente enfeitar o altar como a gente gosta. Não é lugar para a gente, sei lá, ler a leitura que a gente gosta. Na liturgia, nós obedecemos o rito. É o rito que está em primeiro lugar. O canto de ação de graças, na hora de soltar a Celine Dion que está dentro de vocês, né? Exatamente. Que é um dos problemas, né? O canto de ação de graças, às vezes, ele, enfim, a pessoa tá na hora do meu show, né? E assim por diante. Exatamente. Eu gostei dessa ideia de não trazer o gosto musical para dentro. E assim diz respeito também com as expressões culturais, da mesma maneira. Isso. Né? Você falou uma palavra aí que é importante, o show, né?
Algumas pessoas cantam na celebração como se estivessem dando show. E é justamente o contrário. Na celebração, nós colocamos o nosso canto a serviço da liturgia. A nossa música na celebração tem unicamente duas funções: servir para a glorificação de Deus e para a edificação e santificação dos fiéis. Se não for para servir para a glorificação e santificação dos fiéis, então é melhor que não haja música nenhuma. É melhor ficar em silêncio que cantar qualquer coisa. Isso é muito sério. Eu concordo com o que você disse, mas eu vou repetir uma pergunta que a gente estava começando a conversar aqui antes da gente começar a nossa conversa aqui ao vivo. Existe no Brasil, se a gente olhar para um passado que não é tão distante assim, se a gente pensar numa régua católica que tem 2000 anos, se a gente olhar 70, 80 anos, ou talvez até menos, 50 anos, a gente olhar para algumas canções que são populares no Brasil, por exemplo, são canções que são entoadas em procissões ou em algumas missas devocionais, Dia do Sagrado Coração de Jesus. Vou dar exemplo aqui para entender o que estou dizendo. Quando a gente canta, por exemplo, na procissão, Queremos Deus, Viva a Mãe de Deus e Nossa, deu para entender o estilo de música que eu estou dizendo, né? Que são cantos piedosos, que são cantos que foram feitos em alguma ocasião específica, no caso de Viva a Mãe de Deus e Nossa, depois de um encontro importante mariano que teve no começo do século XX no Brasil. São aquelas músicas que não saem de moda, vamos dizer assim. Essas músicas piedosas podem ser um caminho ou um meio termo para a gente chegar numa música adequada que ainda não é o canto gregoriano? Eu não tenho dúvida. E vejam só, na instrução Música Sacra de 1967, nós vamos encontrar que existem 4 gêneros da música sacra. O primeiro deles, o canto gregoriano. O segundo, a polifonia. O terceiro, música sacra para órgão. E qual é o quarto gênero? Canto popular, litúrgico e religioso, que é justamente onde se enquadra essas canções que você citou. Essas canções são exemplos de canto popular, litúrgico e religioso. Canto popular, litúrgico e religioso não é música popular brasileira. Isso é uma outra coisa. E canto popular, litúrgico e religioso não é a mesma coisa que música religiosa. Porque, de fato, a música sacra se ramifica em 2 grupos. A música litúrgica e a música religiosa. A música litúrgica é aquela música que serve para a liturgia. E dentro dessa música nós temos canto gregoriano, polifonia, música para órgão e outros instrumentos, e o canto popular litúrgico e religioso. A música religiosa é, por exemplo, as músicas que nós vamos usar na catequese, na evangelização. Pensemos, por exemplo, no grande repertório do Padre Zezinho ao longo de todos esses anos. Exemplos de música religiosa. Certo. E que às vezes não servem para serem executadas na celebração porque não preenchem os requisitos de uma música litúrgica. Agora, estas músicas religiosas que você citou fazem parte do que nós chamamos de música litúrgica e devem ser utilizadas nas celebrações e podem ser utilizadas porque fazem parte do repertório. Repertório tem a ver com repetição. É porque a gente repete determinada música que a gente traz a lembrança de certos tempos litúrgicos. Existe Natal sem Noite Feliz? Não. Então, Noite Feliz é um grande exemplo de música religiosa própria para ser executada no tempo litúrgico do Natal. Então, essas músicas podem e devem fazer parte das nossas celebrações. Nós recebemos aqui numa outra ocasião a cantora Maria do Rosário, né? Sim. Vale a pena, deixa a dica já aqui nos nossos minutos finais, dá uma olhadinha depois aqui nas outras conversas que nós tivemos aqui, tem uma riqueza extraordinária. Passaram uns monges aqui, a gente falou bastante de monges, passaram pelo menos 3 monges aqui, beneditinos e cistercienses, que falaram também sobre essa tradição litúrgica interessantíssima, além de um monte de outras pessoas, inclusive eu estava falando que é a cantora Maria do Rosário. Vale a pena dar uma olhada aqui nas nossas outras entrevistas, que toda quarta-feira a gente está fazendo. Você pode maratonar aí depois no YouTube para olhar essas belezas. E ela comentou de um trabalho que você participou com ela um tempo atrás, que é referência até hoje, relacionado às canções da Semana Santa. Sim. Se não me engano, o nome é As Mais Belas Canções da Semana Santa. Nós gravamos em 2004. Eu estava chegando em Campinas. E aí surgiu o convite do Padre Eduardo para fazer uma pesquisa. E essa pesquisa deu fruto no CD. As Mais Lindas Canções da Semana Santa. As Mais Lindas As mais Canções, lindas, que resgatam aí as canções mais tradicionais da Semana Santa. Eu tenho a impressão que quando chega na Semana Santa, todo mundo vai lá no Google, no YouTube, procurar isso. Exato. E todo ano você deve ter algum retorno disso. Sim, tem, peguei lá, sim, não tem isso? Tem, com certeza. Já tinha serviço do Dom Bruno nessa época ou não? Já conhecia Dom Bruno nesse período, tanto é que Dom Bruno, ele nos deu uma canção que foi gravada no CD, que é o Canto de Verônica. Lembrava que tinha algo dele, né? O Canto de Verônica, então. exato. Que legal. Cleiton, para encerrar aqui, já agradecendo a sua presença, espero que em outras oportunidades, quando tiver novidade do seu trabalho, ou comentar ainda sobre a sua tese de pós-doutorado, você volte aqui. Não sei se eu agradeci todo mundo aqui, mas muitas pessoas comentaram. Deixa eu ver se eu falei todo mundo aqui. Emanuel Maria Queiroz,
Que aula extraordinária. Eduardo Pinzon, acho que é isso. Aline Menoli Galbero, acompanhando aqui, sou professora de música em uma escola católica, estou aprendendo muito hoje com ele. Sérgio Marque, parabéns, Cleiton. É por isso que você é doutor, gostei. Rosalves Lima, Silvana Sartori, Fabrício Bento, a Andréia Ias, acho que é assim que pronuncia. Conversa muito agradável, de alto nível. Dani Joaninha. Cleiton Dias, eu gostei seu nome aqui, Dani Joaninha. Cleiton Dias, sempre trabalhando com muita competência, em prol de uma liturgia bem executada, que todos se inspirem. Silvia Capone, parabéns, Cleiton. Nivaldo Souza, Rosana Matos, Sérgio Marque, Antônio Carlos Galbeiro, acho que eu já agradeci aqui. Diego Lima, Rosalves Lima, enfim. Algumas mensagens, depois você dá uma olhadinha lá no YouTube para ver o que todo mundo disse. Para encerrar, seja relacionado à música ou não, ou para a gente saber um pouco da sua devoção pessoal. A gente tem feito essa pergunta para quem participa daqui. Se você pudesse indicar ou dizer da sua preferência dos 3 maiores santos na história da igreja, que na sua opinião foram mais assim, com o coração escancarado ao Espírito Santo, a ponto de ter um carinho, uma devoção da sua parte. Se vier a padroeira da música, eu não vou achar que é uma surpresa, mas fica a seu critério, tá bom? Quem você diria assim, de bate-pronto, os 3 santos de devoção ou o que você mais gosta? Santa Cecília. Com calma. Santa Cecília é a padroeira dos músicos. Não poderia faltar. Por que ele é padroeira dos músicos, Santa Cecília? Então, no seu martírio, as atas do martírio relatam que ela cantava enquanto era martirizada. Por isso que ela é padroeira dos músicos. Você visitou o túmulo dela em Roma? Já visitei diversas vezes. Ela não era musicista. Às vezes ela é retratada com órgão, com uma harpa, mas de fato é por conta das datas do seu martírio. Então, a mensagem de Santa Cecília fica: nas horas mais difíceis, não deixemos de dar glória a Deus. É uma santa popularíssima na igreja primitiva, tá aí. Sim, Santa Cecília. Tá ali representado com um instrumento musical para lembrar disso. Eu imaginei que ela viria nessa lista. Santa Cecília, tá certo. Depois eu vou ter que colocar a Santa Hildegarda de Bingen. Que tem tudo a ver com o canto gregoriano. Ela produziu, inclusive. Era uma monja, era uma mística, ela foi compositora, tinha uma relação muito grande com a sua espiritualidade. Uma mulher à frente do seu tempo. A produção deve estar correndo para ver uma imagem. Hildegarda de Bingen. Escreve com G, Bingen. Isso. Inclusive, ela é doutora da igreja, o Papa Bento XVI. Aliás, o Papa Bento XVI tem tudo a ver com esse assunto aqui. Com certeza. A gente podia falar um pouco dele. Ele escreveu livros recentes sobre isso, né? Hildegarda de Bingen, então, doutora da igreja, uma mulher à frente do seu tempo. Isso. Né, em tantas áreas, inclusive na música. Ela chegou a escrever obras para canto gregoriano? Sim, ela compôs uma peça chamada Ordo Virtutum, que é um conjunto de canções belíssimo. Santa Hildegarda de Bingen. Dá tempo, produção, de colocar a imagem ou vamos para a próxima? Não tem problema, eu sei que não é fácil. Vai colocar? Vamos lá, coloca uma imagem dela então. A Santa Hildegarda. Que vocês... tá aí. Pronto. Que belíssima a imagem dela. Sim. Hildegarda, doutora da igreja. Só tem 4 mulheres doutoras da igreja, ela é uma delas. Ao lado das 2 Teresa, Teresona e Terezinha, e da Santa Catarina de Sena. Hildegarda de Bingen, maravilhosa lembrança, adorei. Só tem mulheres na sua lista? Tem. O terceiro vai ser um homem? Vamos colocar um homem na lista. Quem é? Eu vou colocar Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Porque a minha formação musical se deu no Centro de Estudos Franciscanos de Canto Gregoriano. Então, eu aprendi canto gregoriano em Assis. Ficava horas na Porciúncula cantando e rezando. Então, a minha relação com São Francisco é muito grande. Que legal. Poderia faltar. Lá na Porciúncula cantando deve ter sido uma emoção isso, hein? Muitas vezes eu fiz concertos de canto gregoriano em cima do túmulo de São Francisco, na Basílica Superior, que ficava exatamente em cima do túmulo. Momentos muito emocionantes da minha vida ligados a São Francisco de Assis. Bom, então agora está explicado por que você teve que ter acesso a esse estudo que tem a ver com os franciscanos, provavelmente de um material antiquíssimo. Foi a providência de Deus, não foi? Com certeza foi a providência de Deus. Sim. Foi um presentão da providência de Deus, não foi? Foi sim. Olha, muito obrigado, viu, Cleiton? Eu adorei a conversa aqui, o tempo voou. Eu também. Estou à disposição, quando quiser, só chamar. Não, chamarei, certamente chamarei. Dá vontade da gente chamar você com os outros músicos, pra gente ouvindo trechinhos enquanto a gente canta, quem sabe numa outra oportunidade. Sim. Mas, quero deixar bem claro que os nossos amigos estão nos assistindo, né? A gente está toda semana fazendo esse tipo de conversa aqui. Como eu sugeri aqui, dê uma olhada, né? Você que está assistindo, seja no nosso canal, Pentecostes 2033 do YouTube, ou mesmo no YouTube do canal da Rede Século XXI, né? O canal da Rede Século XXI também transmite aqui essa nossa conversa. Dá uma olhada que vale a pena, porque tem muita gente interessante relacionada a alguns, até o assunto que a gente falou aqui hoje, né? Mas tem muita coisa legal aqui para você dar uma olhada. Agora, não deixe de curtir o nosso Instagram. Aproveita que você está aí agora, vai lá no Instagram, Pentecostes
2033, porque depois a gente vai pegar a nossa conversa aqui e a gente corta alguns trechinhos e vai divulgando lá. Porque você sabe que hoje é uma boa maneira da gente espalhar esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de corte na internet é a febre do momento, né? Então, ó, vai lá no nosso Instagram, Pentecostes 2033. Além de você ver os outros trechinhos que estarão lá, em breve, dessa mesma conversa, a gente vai deixar lá também. Mais uma vez, Cleiton, obrigado. Muito obrigado, Esperamos Diácono. mesmo a sua próxima visita aqui assim que Com certeza. possível. Obrigado. Deus abençoe, Amém. viu? Semana que vem a gente se encontra, então, quarta-feira às 18 horas, aqui no Pentecoste 2033. E se você está assistindo pelo YouTube da Rede Século XXI, fique atento também, que em breve a gente disponibiliza outros conteúdos interessantes. Até a semana que vem, um abraço, tchau, tchau.